Amém, queridos? Louvar a Deus por todos que estão nos acompanhando nesse momento, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração, que Ele tenha uma palavra, uma resposta, que de alguma forma, mesmo que de repente uma simples palavra Ele possa te abençoar, é o desejo do meu coração, que Ele te abençoe, que Ele mude a tua sorte, que de alguma forma o Senhor fale contigo, é o desejo do meu coração. Amém, amados? Pode se assentar aí, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu bagunçar um pouco aqui. Como eu tive uma direção um pouco diferente para iniciar, mas eu vou seguir ela. Coloca para mim, por gentileza, profeta Miqueias. Está na Bíblia, irmão. É entre os 66 livros, está na Bíblia. Profeta Miqueias, capítulo 1. Para ficar mais fácil para você localizar, está entre Gênesis e Apocalipse, aí no meio aí. Miqueias, se você não encontrar, pede misericórdia para o Senhor, mas graças a Deus vai projetar ali, né? Põe só o versículo 3, por gentileza, em nome de Jesus. Você pode comigo, se você puder me ajudar aí, só para introduzir, diz assim: porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Vamos repetir essa parte, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Pai, a glória, o louvor, a honra pertence somente a Ti. Não é, ó Pai querido, de forma nenhuma retido nesse lugar. E que o Senhor continue sendo o único a ser glorificado. Levantamos um altar de adoração, de exaltação ao Teu nome. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar e não permita que eu atrapalhe. Não permita que de forma nenhuma eu venha prejudicar o entendimento daqueles que necessário é ter o entendimento aberto acerca desta palavra que o Senhor quer falar e vai falar aos nossos corações. Mas fala conosco, Senhor, abra o nosso entendimento, ministra os nossos corações, e que nós possamos, ó Pai querido, ao sair por essas portas, ter uma certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Recebe toda a adoração, toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu fazer uma introdução um pouco diferente aqui. Um dia, querido, assim como eu, você ouviu a respeito do reino de Deus. E para que esse reino viesse à terra, o Senhor teve então que, como um embaixador dos céus, Ele desce à terra. Você ora, eu oro, nós oramos o Pai Nosso. E quando estamos orando o Pai Nosso, é bem ali, sabe, bem explicativo, é bem simples. O que Jesus deixa claro ali, quando Ele diz assim: venha a nós o Teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus veio trazer o reino, e com o reino novas leis. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Mas só que Jesus teve que sair do seu lugar como um embaixador, como alguém representando o reino de Deus, para implantá-lo na terra, que tinha outras leis, que tinha outros costumes, que tinha outros deuses, e uma série de coisas. E para que isso acontecesse, Jesus, Ele teve que passar por algumas dificuldades, como você ouviu alguma coisa aqui. Até pensei que a Tainá estava fazendo um teatro aqui, na hora que ela entrou. Eu falei, vai ter o teatro primeiro. Depois eu vi que era real, né? Mas na realidade é isso. Jesus então ele veio, e Jesus ele deixa bem claro o que ele veio fazer. Em momento nenhum ele fez outra coisa a não declarar: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pai, eu vim fazer a tua vontade. Eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a tua vontade. Eu vim estabelecer o que o Senhor pediu que eu estabelecesse. E ele foi, querido, até as últimas consequências. Mas em dado momento da história, ele se deparou com afrontas, com adversidades, com tantas situações ali, que em dado momento o próprio Jesus, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, sabe, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Senhor, se possível,
Mas no meio desse se possível, ele então lembra do propósito, lembra do projeto, desperta. E ele fala: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele volta para o propósito. E nós passamos por isso muitas vezes. Você vai ver aqui, amados, que tudo que o inimigo quer fazer é você sair do propósito do reino, sair das leis dos céus, sabe? E você se confundir. Agora o que eu vou passar para você alguma coisa aqui que eu ia começar. A gente está começando um pouco diferente sobre improvável. O título é improvável, mas você só vai saber o que é improvável lá no final. Diga assim: o título é improvável. Mas pergunta para o seu irmão aí: o que é improvável? É só no final, irmão. Mas olha que coisa interessante. Coloca para mim aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 21. Revista e corrigida, por gentileza, para não ter dor de pescoço depois. Aleluia. Diz assim, a partir do versículo 28, a parábola dos dois filhos. Você conhece a palavra? Você conhece o que aconteceu também com o filho pródigo e o seu irmão mais velho? Nós vamos discorrer um pouco aqui para te colocar dentro de um cenário aqui, para depois a gente, na medida que o Senhor permitir, passar algumas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Aí pergunta para o seu irmão aí, mas com cuidado, pergunta aí com uma voz mansa aí, né? Diz assim, pergunta para ele assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então, querido, é uma luta. Você percebe aqui, dentro desta parábola desses 2 irmãos aqui, dentro desse contexto aqui, que em dado momento, a guerra foi tanto ali, sabe, essa questão de trabalhar na vinha, que é uma tipificação da igreja, da casa de Israel, é a vinha do Senhor. Isaías capítulo 5 vai falar sobre isso. Mas os 2 tiveram a oportunidade de servir o Pai na sua vinha, mas em dado momento falou: eu não vou. Mas aí ele teve ali um entendimento acerca do que de fato era importante estar ali servindo o Pai. E ele então cai em si, ele então tem um entendimento talvez mudado ali, aquela guerra, aquela questão: eu não vou, eu vou, eu não vou, não vou. Mas ele falou: mas eu vou. E o outro, ao contrário, né? Também teve uma outra guerra. O que falou que ia não foi, o que falou que não ia foi. Assim, muitas vezes, irmãos, é para fazer a obra do Senhor, é fazer a vontade de Deus, é essa guerra, que Jesus em dado momento, até se possível, passa de mim esse cálice, porque o preço que ele estava ali prestes a pagar era um preço alto. Você vai entender, irmão, o que é você ser um embaixador do reino de Deus nessa terra, porque você não é daqui. Assim como Jesus saiu do seu lugar e veio implantar um reino, você está aqui representando um reino. Você não sabe, talvez, a importância que você tem, qual é o seu papel. Você pode ser um advogado, você pode ser um dentista, que nós temos aqui, um engenheiro, você pode ser o que for, é menor do que você ser um embaixador. Você é professora de inglês, é pequeno. Teu cargo maior é embaixadora do reino dos céus. Só que você está servindo um reino que tem leis diferentes das leis desse mundo. E essas leis desse mundo, em todo momento, vai tentar te oprimir, vai tentar te escravizar, vai tentar fazer você recuar, não querer, ou querer depois de muita batalha, de muita luta. Jesus sai do seu lugar, o lugar que ele estava era glória, era reino, era céus, irmãos. E ele teve que abrir mão de alguma coisa para ele fazer a vontade do Pai. Quem está me entendendo até aqui? Mas esse não fez. Está perguntando qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus fez a vontade do Pai na íntegra, em todo o tempo.
E quando Jesus fez a vontade do Pai, que ele disse, está consumado, ele pega todo o poder, toda a autoridade, ele entrega à igreja. Mas algo aqui mexe comigo quando eu vou para alguma faceta da lei do Senhor, desse reino que ele veio implantar, das suas leis. Salmo 119, versículo 165, diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para estes, diga comigo, não há tropeço. Tentaram fazer Jesus tropeçar em tantas coisas, tentaram fazer Jesus recuar, tentaram fazer Jesus descer da cruz. Se você é mesmo o que você diz que é, desce da cruz. Mas ele sabia que tinha uma lei superior, ele sabia que tinha uma vontade superior, a própria vontade dele teve que ser deixada em segundo plano para que uma vontade maior se cumprisse. Mas Jesus termina o seu ministério deixando o que ele tinha de melhor. Em João 14, 27, ele vai virar para os discípulos e vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus tinha uma paz, irmão, e ele teve essa paz porque ele amou. A palavra do Senhor está dizendo ali: muita paz tem os que amam a tua lei. Ele amou a lei de Deus, ele trouxe a lei de Deus, ele implantou a lei de Deus, ainda que as leis da terra confrontavam e estavam totalmente ali contrárias ao que ele veio fazer. Mas agora tem o meu papel e o seu papel, porque o próprio Paulo deixou ali em 1 Coríntios 5:20, que nós somos hoje esses embaixadores. Assim como Jesus saiu do seu lugar, senta na tua escola, mas tem uma lei que rege na tua escola, mas tem uma lei que rege a sua vida, que é diferente da lei da escola, é diferente da lei daqueles que ali, sabe, ali talvez muitas vezes opera e prevalece a lei de Gerson. Aqueles que querem levar vantagem em tudo, talvez aquele menino que quer levar vantagem em namorar todas as meninas da sala. Talvez tenha outros costumes ali dentro da sua escola, talvez tenha outras coisas ali que vão totalmente contra a lei de Deus, mas você não é qualquer uma e você não é qualquer um. Tem leis superiores à lei da tua escola que você traz consigo. E naquele lugar, você sai do seu lugar, que o seu lugar é na casa de Deus, o seu lugar é a Nova Jerusalém, o seu lugar é o paraíso, é a glória que Deus tem para você. Mas momentaneamente, assim como Jesus não estava no lugar dele, ele veio cumprir uma missão como um embaixador. Você é um embaixador, você tem uma missão aqui nessa terra, de trazer o reino, onde quer que você pisar a planta dos teus pés. Mas como vai ser isso, pastor? Você vai se deparar com outras leis, que vão bater de frente com aquilo que você crê. Você vai se deparar com outros costumes, que isso vai estar ali em constante conflito com aquilo que você crê e aquilo que as tuas amigas crê, aquilo que os teus amigos do mundo crê. Quer ver um exemplo simples? Se é que eu posso denominá-lo assim. Dentro do próprio contexto do Gênesis, tem duas situações de servos. Nós estamos aqui a serviço do nosso pai, assim como o pai quis que esses dois filhos aqui fossem servir na vinha. Nós estamos aqui servindo o reino de Deus. Mas acontece, irmãos, que eu tenho que ter um entendimento diferente do que teve Agar. Agar também era uma serva, mas Agar não conhecia uma lei superior, que é a lei do meu e do teu Deus. Então Agar, em dado momento, ela foi ali como escrava, como serva. Ela não teve opção de escolha. Agar simplesmente viu que Saraí entendeu que o marido dela tinha que coabitar com ela, e simplesmente ela era o quê? Serva. Coabita com a minha serva. Ele foi lá e coabitou. Por quê? Porque para ela entendia que a lei da escravatura, a lei da escravidão ali, que estava inserida sobre ela, obrigava ela a fazer isso. Mas José também, no mesmo contexto de Gênesis, era um servo, era um escravo. Mesmo capítulo, mesmo Gênesis. Só que José era escravo na casa de Potifar. Só que tinha uma lei superior sobre José. E essa lei superior fez que ele, mesmo estando ali, saiu do seu lugar. Ele não estava com seus pais, o pastor não estava perto, ninguém estava perto, mas ele era alguém que temia o Senhor, guardava a sua lei, era um embaixador de Deus ali na casa de Potifar. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Independente de onde estava José, a lei do Senhor estava com ele, ele amava o Senhor.
E ele teve paz dentro da prisão, ele tinha a chave do cárcere. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Só que José, em dado momento, assim como Agar, ele se viu acuado pela esposa de Potifar, para fazer o que Agar fez. Percebe como você é diferente? Fala para a pessoa que está ao lado, percebe como você é diferente. Porque tem uma lei superior sobre a tua vida e sobre a minha vida. José não imitou Agar, mas José viu que se ele ficasse ali, algo ia fazer com que ele deixasse de dominar para ser dominado. Então ele pegou e deu linha na pipa. Tem muita situação que se você não correr dela, ela vai te vencer. Nós vamos entender isso aqui nessa noite. Mas querido, você na sua empresa, você no seu trabalho, você na sua escola, você onde quer que esteja, você é um embaixador do reino dos céus. E não importa qual é a lei que opera ali, você está debaixo de uma lei superior. Você segue um reino maior. E é ali que você vai sair do seu lugar muitas vezes, mas você vai andar sobre as alturas. Você vai entender que você ali está sendo regido pela lei do Senhor. Quer ver que coisa difícil? Eu posso pegar vários exemplos, não quero ser cansativo, não é a minha pretensão. Mas eu não encontro uma vontade perfeita, uma vontade agradável de José, de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles não estavam ali porque eles queriam, assim como esses jovens aqui, os dois irmãos, eles estavam ali, olha, é para fazer isso, mas eu penso que eu não vou querer, eu vou querer, eu não vou. Então, querido, é uma guerra. Nunca pense diferente. Estabelecer um reino nesta pátria, nesta terra, o reino dos céus aqui, num reino dominado pelas coisas do mundo, cujo príncipe desse mundo, a palavra diz lá, o mundo jaz no maligno. Você pega a todo custo aí, você vê, tramita aí várias leis aí, a PL 122, querendo implantar a lei da mordaça para calar a igreja. Querido, é tanta coisa, que é tantas leis, tantos projetos, de alguma forma para prejudicar a igreja. E você está no meio de tudo isso. É o que Jesus falou, que você foi enviado, eu também fui enviado. Como ovelhas no meio de lobos. Nós vivemos esse mundo, irmão, mas nós não somos desse mundo. E José, em dado momento, ele se vê no Egito. E José se depara com situações e cenários, assim como você se depara no teu dia a dia, mas José era o embaixador do reino dos céus ali no Egito. E tinha tudo para de alguma forma ali, ele ceder. Mas José se posicionou, assim como eu tenho certeza que você está se fazendo. E se tem áreas da sua vida que está te acuando aí, está te dominando, o Senhor vai com certeza te estabelecer de volta nessa noite, vai te colocar ânimo de novo para você continuar firme. Porque, querido, vai ser muitas as oportunidades de você recuar, de você ceder. Vai ser muitas as tentativas que o diabo vai... O pastor Fernando falou que Jesus está à porta, mas tem outro na porta também, doidinho, para fazer você cair. Mas o José, ele se posicionou ali, querido, em todos os momentos em que José precisou dar testemunho do que ele cria, José deixou bem claro. E qual foi o resultado? Muita paz tem os que amam a minha lei, e para estes não há tropeço. José tropeçou. Você vai vencer. É difícil, pastor? É. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te respaldar. Imagina você jovem. Talvez aí cerca dos seus 16 anos. Você está lá no convívio da sua família, você está lá tudo bem, você conhece os teus vizinhos, você, enfim, todos os teus parentes ali, está ali, de repente vem, como aconteceu, e pega o Daniel, pega os seus 3 amigos e transporta eles para a Babilônia contra a sua vontade.
Ele não estava na Babilônia porque ele queria. Jesus não desceu porque ele queria, porque tem um propósito superior, irmão. Tem algo que é superior à tua vontade e à minha. É um plano maior. É por isso que eu tenho que abrir mão da minha vontade, senão nunca vou conseguir fazer a vontade daquele que me enviou. E ele está ali, irmão, e a Bíblia é clara quando a palavra diz que ele resolve firmemente, resolutamente no seu coração não se contaminar. Ei, mas ele não era dono de si, ele estava ali, exilado. Mas ele teve um firme propósito, assim como você pode ter um firme propósito da tua escola, um firme propósito onde você pisar, a planta dos teus pés, como eu já contei aqui em outras ocasiões, que clientes grandes magazines me ofereceram coisas, sabe, te compro 2 carretas disso, se você fizer aquilo, te compro isso, se você fizer aquilo. Sabe, querido, mas a gente não precisa se vender. E naquele contexto ali que eu falei não, eu tinha tudo para ser ali de alguma forma, sabe, até em primeiro momento eu perdi negócios, mas depois, ali na frente, o Senhor deu em dobro. Muita paz tem os que amam a minha lei, e para eles não há tropeço. E o Daniel estava ali, irmão, a primeira coisa, ele não queria se contaminar com alimentação, e ele fez um propósito, e Deus abençoou. Mas em dado momento, o governante ali, ele ficou perturbado a respeito de um sonho, e ele não conseguia resolver, irmão, assim como você vê tantas coisas aí na televisão diante dos teus olhos, de ameaças de ir para lá e para cá. Por quê? Porque as pessoas não conseguem resolver, querido, porque o único que pode resolver e resolve todas as coisas é Ele. E se eu me submeto a Ele, muita paz tem os que amam a tua lei, para esses não há tropeço. Essas pessoas tropeçam porque não se submetem à lei do Senhor, querem fazer conforme as suas próprias vontades. E você vê aí essa guerra, você vê aí, não estou dizendo apenas da Rússia, aqui no Brasil mesmo, de poderes. E você vê esses embates, essas guerras, essas lutas. E o Daniel estava no meio de tudo isso, esse rei lá, coloca Daniel 2,13, por favor. Olha o que diz: e saiu um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Querido, ele resolveu, de uma forma resoluta, não se contaminar, mas veio algo ali que foi um decreto, uma lei. Imagina isso, olha aqui que é paralelo ao que muitas vezes você vai enfrentar e eu vou enfrentar. O cara sonhou, algo perturbou ele quer agora que você interprete o que ele sonhou e o que significa, simples assim. Mas por Daniel, querido, assim como você se posicionar corretamente diante da lei do Senhor, não se contaminar, não se vender, foi dada a revelação para ele na noite. Deus tem revelação para nós, irmãos. Deus tem coisas mais profundas para entregar para nós. Deus tem falado isso conosco, Deus quer nos levar além. Aqui tem um decreto de morte. É simples assim, ou simplesmente declaro o que eu sonhei, o que significa, ou senão morre todo mundo. Capítulo 3, versículo 10. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Ei, outro decreto, outra lei. E essa lei aqui, querido, é assim: se prostra ou é queimado na fornalha. Adivinha o que eu sonhei, ou você tem um decreto de morte. Querido, é isso que no mundo espiritual quer a todo custo fazer você morrer espiritualmente, fazer você esfriar na fé, fazer você negar o seu Deus, fazer você se prostrar diante de outras coisas. Mas esses aqui tiveram uma postura de entender que há uma lei superior. Você está debaixo de uma lei superior, de um reino superior, e você foi colocado justamente nesse local para dar testemunho daquilo que você crê. Estou me fazendo entender? Imagina você, irmão, parece simples, né? Mas depois que passou essa luta aqui, primeiro da alimentação, depois do decreto, depois vem a fornalha de fogo, depois vem a cova dos leões. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ei, qual foi o fim da história?
Saiu um decreto. Por que saiu um decreto? Porque os 120 presidentes das províncias e os 3 senadores ali, vamos dizer assim, viram que Daniel era diferente. Ei, querido, você não percebeu ainda, você é diferente. Sobre você habita um espírito excelente. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te chamou para a cabeça e não cauda. Ter para emprestar, não tomar emprestado, você incomoda. Vou falar para esse lado aqui, que esse lado aqui não entendeu. Ei, você incomoda. Daniel incomodava. E eles então falaram, pera lá, nós temos que fazer alguma coisa. Capítulo 6 de Daniel. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Ei, amado, você é um embaixador do reino. E o inimigo está fazendo de tudo para achar uma ocasião para fazer você dar mau testemunho desse reino que você serve. Eles vão buscar ocasião para fazer você recuar, fazer você dizer que não vale a pena, você perder a paz. Quando eu perco a paz, pastor? Quando eu deixo de amar a lei do meu Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para esses não há tropeço. Quando eu começo a tropeçar, quando eu deixo de amar a lei do Senhor. Quando eu deixo de amar a lei do Senhor? Quando eu prefiro a lei do mundo. Eu me curvo diante de outras leis, assim como teve decretos aqui, querido. Lá na tua escola não é diferente. Vai ter pessoas que vão rir na tua cara, vai debochar da tua fé, vai falar o crentinho, a crentinha. Oh, mas você não bebe nem um pouquinho? Mas só um pouquinho, não pode? Mas você está pensando em casar virgem? Eu estou no lugar certo? Vou ser censurado não, né? Quem está me entendendo? Então, querido, aqui é isso que está acontecendo. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Ei, isso é para você. É improvável. Pastor, o que é improvável? Você tem um destino diferente do que teve Daniel se você se comportar da mesma forma. Você vai prosperar. Você vai ser honrado. Você vai ser tido por cabeça e não por cauda. Deus vai comprar a tua briga. É improvável dar errado, irmãos. Mas agora coloca para mim, por favor, aí Romanos capítulo 7. Versículo 23. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vejo nos meus membros, diga assim comigo, outra lei. Ei, jovem, se você entender só essa parte da mensagem, eu vou embora satisfeito. Essa guerra, ela é diária. É por isso que a palavra vai dizer, depois que Paulo está dizendo aos Efésios, ali no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, a respeito de pai, de mãe, de patrão, empregado, funcionário, ele vai dizer, no demais, irmãos, ou seja, além dessas coisas básicas e essenciais, que é honrar pai, mãe, tratar bem o funcionário, tratar bem o patrão, o filho honrar o pai cuidar do filho, além dessas coisas básicas e necessárias, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querido, vai ter aquele rapaz lá, vai ter aquela mocinha lá, vai ter aquele, sabe, aquela sutileza. Não é, o diabo não vem fantasiado de diabo, não vem com um tridente na mão, vou te pegar, não vem, irmão. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Você sabe o que é certo, o teu entendimento sabe que você é de Jesus.
O teu entendimento te mostra que você é diferente, mas tem outra lei que briga, que batalha dentro do teu interior, dizendo, mas as minhas amigas, elas fazem. Todo mundo faz, só eu que não faço. Justamente por isso, porque você é diferente. E por você ser diferente, é improvável que o teu futuro seja outro, a não ser um futuro de um vencedor, de uma vencedora. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, querido. Mas para Jesus vencer em dado momento, a opressão, a luta foi tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Por quê? Porque em dado momento ele bradou, se possível, sabe? Muitas vezes outra lei, mas vejo nos meus membros outra lei, querido. A opressão, sabe? Muitas vezes é forte. Imagina você, eu estava lá num negócio que o cara me prometeu me comprar 2 carretas de mercadoria. Se eu simplesmente dasse um conselho para o motorista, para ele não carimbar a nota no posto fiscal. Parece simples, né? E assim como tantas outras coisas, irmão, vai bater na tua porta e vai te oferecer vantagens, vai te mostrar coisas, e isso muitas vezes vai ser algo que vai, mas assim como Jesus, João 6,38, vê se é isso. Seis, 6,38. Porque eu desci do céu, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, querido. Você vai descer para alguns lugares que é contra a tua vontade. Você vai descer em algum cenário que ali as pessoas não crêem no que você crê. Você vai descer, você vai ser colocado muitas vezes. O que eu estou fazendo aqui? É simples de responder. Você está ali como um embaixador do reino dos céus, para que você possa pisar ali e falar, é chegado o reino de Deus nesse lugar, porque eu estou aqui. Aqui eles podem crer no que for, eles podem se comportar como for, mas eu tenho uma lei superior que está sobre a minha vida, e eu não abro mão dela em hipótese nenhuma. É improvável você não cantar o hino da vitória. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas muitas vezes, amado, coloca aí Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Jesus não vai, assim como eu não vou te enganar. Vou repetir essa parte. Jesus não vai, assim como eu não vou te enganar. A luta vai ser grande, a opressão vai vir, as ofertas vão vir. Sabe aquilo, irmão? Nossa, parece um príncipe, pastor, mas é sapo, porque não confessa a lei que você confessa. Parece príncipe, ó, eu estou de olho naquele menino, parece um príncipe, mas ele crê no Deus que você crê, ele está debaixo da mesma lei. Então a palavra começa dizendo assim, não. Onde está escrito isso, pastor? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão há os filhos de Deus com os filhos de Belial? Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisas imundas, e eu vos receberei como filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus começa dizendo, é príncipe? Não, é sapo. Deus tem a pessoa certa para você, que crê no que você crê, e vai com certeza ser a melhor opção. Parece que eu estraguei alguma coisa aqui nessa noite, aleluia. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Apocalipse 2:10. A carta, querido, está dizendo aqui, se você ler antes, nós não vamos ler, que essa não é a ideia. Mas nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem galardão, irmão.
É difícil muitas vezes resistir, porque é uma lei que milita contra os teus membros, há algo que vai, sabe, vai te ali, é guerra interna e guerra externa. Você quer ver o que é, como que é fácil? Olha que fácil. Sabe quantas leis que tinha no Éden? Quantas? Um mandamento. Agora o diabo, irmão, assim como você está vendo aqui, o que o diabo fez? Ele chegou ali e falou: como é que é mesmo esse negócio aí que Deus falou que é assim? Não, não é bem assim. Lá na escola é a mesma coisa, não é bem assim não. Esse negócio é o pastor lá que está. Isso é coisa de, não, hoje em dia é diferente. Na época deles podia ser, mas hoje não. Não, querido, a palavra do Senhor é a mesma, assim como Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. E aqui está dizendo ali: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 3:10. Apocalipse 3:10. Como guardaste? É improvável, irmão, que aconteça diferente com você do que aconteceu com os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. Eles foram honrados, eles prosperaram naquele reino, e eles foram ali alguém fiel àquilo que Deus confiou na mão deles. Aqui é a mesma coisa com Daniel, mesma coisa com José. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Fica de pé no teu lugar. Embaixador, representante oficial de um país no exterior, uma categoria hierarquicamente mais importante, um representante diplomático de um país junto a outro. Querido, você está aqui, eu estou aqui representando um reino. Você é um diplomata. Não. Só que tem muitas leis aí. Porque sabe o que acontece com o embaixador, irmãos? Você deve saber para me ensinar. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil recebe em dólar. A comida, irmãos, a menos que ele queira comer a comida daqui, a comida vem de avião. Se ele quiser comer a comida de lá, ele come do seu próprio país. Você não pode comer qualquer coisa que te dá, não. A tua comida é do céu. O embaixador representa o seu país no local onde ele foi enviado. E nós fomos enviados aqui para Votuporanga para representar o nosso país, o nosso reino. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Vai ter pressão, vai ter luta. Dentro de você, a tua própria vontade vai gritar. Vai ter o se possível. Mas se você for fiel até a morte, a coroa para você. Tem galardão para o teu trabalho. Querido, ser fiel. Aguenta mais um pouquinho. Saiba dizer não. Saiba fazer como José. Saia correndo. Que se não correr você cai. Sabe aquela história? Fica lá com aquele cerca Lourenço, aquela conversinha mole. Vou falar tudo, não vou levar nada para casa, aleluia. Nossa, você tá linda hoje, hein? Outro dia, sai que é laço, irmã. Estou estragando algumas coisas aqui. E para os meninos é a mesma coisa. Não, pastor, depois eu levo para a igreja. Sei. Mas Deus é bom. Amém? Vigia, crente. Eu quero orar com vocês. É improvável, irmãos. É improvável dar errado. Ele já abriu o caminho, querido.
E sabe o que aconteceu? Por ele ter se esvaziado de si mesmo, ele ter optado por fazer a vontade do Pai, que a Bíblia vai dizer em Filipenses: sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Querido, ele tinha tudo para dizer, como esses dois irmãos aí disse não, como a questão do filho pródigo ali, estava na casa do pai, servindo o pai como você está. É luta, em dado momento ele achou que não era aquilo que ele queria e pegou, foi viver da forma dele. E o preço? Ele teve muita paz ou teve muita luta, muita guerra, muita decepção? Então, querido, aguenta um pouquinho mais, aguenta firme aí, sabe? Fica na casa do pai, serve o pai na vinha, vai trabalhar na vinha para o pai. E com certeza há galardão para o teu trabalho. Tem recompensa, irmão. Tem luta, tem. Tem adversidade, tem. Tem muitas guerras, tem. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Pai, eu quero te adorar, te louvar, porque eu sei que o Senhor tem marcado vidas, tem separado uma geração. E o Senhor tem um remanescente fiel, a tua palavra garante que o Senhor sempre, em todos os tempos da história, o Senhor reservou 7.000 que não se dobraram a Baal. O Senhor, ó Pai querido, sempre teve os profetas, ó Deus poderoso, assim como, ó Deus poderoso, profetas como Elias, entenderam que estavam sós. Não, Senhor, o Senhor sempre tem um remanescente fiel. Pai, guarda essa geração. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Pai, abra o entendimento, ministra os corações, que todos os laços sejam quebrados, todas as ofertas de manjares, os pratos de lentilhas, tudo aquilo, Pai, que o diabo e suas hostes intentar contra essa geração, que o Senhor, por tua misericórdia e graça, Pai, assim como tu preservastes um José, assim como tu preservastes um Ananias, um Azarias e um Misael, um Daniel, assim como o Senhor sustentou, ó Pai querido, homens e mulheres fiéis ao teu propósito, assim como, Pai, o exemplo que nos deixou Jesus, nos levanta nesse tempo como testemunhas fiéis. Senhor, que saibamos, Pai, em o nome de Jesus, dar testemunho, Senhor, acerca do que cremos. Não temos vergonha, Pai, a tua palavra garante, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, eu sou crente sim, eu sirvo Jesus sim, eu sou sim, esses que são chamados pelo nome dEle. Mas eu não vou fazer a minha vontade, há uma vontade superior à minha, que é a vontade do Pai que me enviou. Eu estou aqui nesse lugar enviado pelo meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai. Querido, você vai vencer como venceu Jesus, você vai vencer como venceu Daniel, você vai vencer como venceu José, você vai cantar o hino, você vai atravessar, você vai romper, você vai chegar do lado de lá, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Fica firme, sabe? Não importa qual é a guerra, fala, não, eu sou de Jesus, eu sou diferente, eu não me misturo com isso, eu não compactuo com essas coisas, você me perdoa, eu respeito o que você crê, mas eu creio diferente, e eu quero continuar crendo no meu Deus. Pai, abençoe o teu povo, abençoa, Pai, guarda, livra e sustenta de pé a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, amém. Doeu alguma coisa? Chega lá agora aquele zap, tira, corta, bloqueia, hashtag bloqueado, aleluia. Renan.